Isso é uma coisa que a gente procura plantar desde que as crianças são pequenas. Meus irmãos, eu não estou muito habilitado para falar sobre igreja perseguida. Sabe por quê? Nós não sabemos o que é perseguição. Efetivamente, nós não sabemos. Me sinto até um pouquinho inadequado para falar sobre uma coisa que seria até injusto, porque nós estamos na nossa zona de conforto. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, a igreja dos países ocidentais, nós estamos numa zona de conforto. Nem sempre foi assim. Se você observar a história dos pioneiros evangélicos batistas ou protestantes em Portugal, eles sabem o que é perseguição, não é? O irmão Daniel, que era lá da Igreja Batista de Meim Martins, os pais dele, a família dele, quando aderiram ao evangelho, eles passaram por situações de até apedrejamento lá na comunidade, né? Mas isso não impediu a igreja de existir, de crescer e tal. Eu sinto que a igreja, nossa igreja, nossa comunidade evangélica em Portugal está um pouco estagnada em termos de crescimento, porque, de fato, parece que nós não entendemos efetivamente que os pioneiros pagaram um preço muito grande por assumir a fé cristã, de ser ostracizados, às vezes, pela comunidade, pela sociedade e coisas assim. Com muito maior grau, passa-se exatamente nos países de intolerância à fé cristã, que o simples fato da pessoa se converter já está cometendo um crime, né? Já está, porque eles estão como que abandonando e traindo a fé do seu clã, do seu povo e coisas assim. Nós temos orado por um pequeno projeto educacional na Guiné-Bissau. Uma professora é a única cristã, talvez, de todo aquele grupo étnico que mora naquela região, mas ela é uma crente secreta, ela não pode pregar, falar abertamente, senão ela vai ser terrivelmente descriminalizada e perseguida mesmo. Mas ela está fazendo aquele trabalho de amor. Então, meus irmãos, às vezes, até para você se declarar cristão nesses países é um risco, e nós não sabemos o que é isso. Se você disser, olha, eu creio em Jesus, ninguém vai te prender por causa disso, ninguém vai te demitir do trabalho por causa disso, né? Parece que os cristãos do Ocidente, eles vivem mais atrás do que o mundo oferece do que o discipulado cristão. Eu lembro que uma vez eu preguei uma partida aos jovens, né? E eu perguntei para eles quem queria se tornar rico, né? Quem queria se tornar rico? Muita gente se manifestou, todos querem se tornar ricos, não é? Talvez o sonho é todos se tornarem ricos, porque rico dá status, compra-se coisas para o consumo e etc. Aí vi que alguns se manifestaram, né? E eu disse assim para eles, agora vamos para 1 Timóteo 6, 9, e eu vou ler para vocês. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Os teólogos da prosperidade nunca iam fazer isso, não é? Mas aqueles que querem ficar ricos e usar-se até da fé para isso, estão laborando em erro. E chamar as pessoas para serem prósperas financeiramente é um chamariz errado, porque a motivação é errada. Agora, depois eu faço a pergunta, quem quer ser perseguido? Ninguém. Ninguém vai se manifestar, ninguém quer ser perseguido, ninguém quer ser ostracizado, ninguém quer ser preso, ninguém quer ser torturado, ninguém quer perder os seus bens, ninguém quer perder a sua cidadania, a sua liberdade. Mas eu quero dizer uma coisa, você quer viver piedosamente em Cristo? Sabe o que Paulo escreveu? Foi ele também que escreveu a carta a Timóteo que eu li, 2 Timóteo 3, 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Está a viver piedosamente em Cristo? Sabe, às vezes eu vejo que Paulo estava escrevendo, evidentemente, num contexto de grande oposição ao Evangelho. Por isso ele podia dizer, e ele experimentou isso, ele estava preso quando escreveu isso, né? Então, eu quero dizer assim, com muito respeito, eu quero falar hoje sobre igreja perseguida, porque nós não sabemos exatamente o peso da perseguição, nós não sabemos.
Aliás, eu acho que nós estamos numa zona de conforto e nós não estamos aproveitando a grande janela de liberdade que nós temos para proclamar o Evangelho de modo relevante. Nós não aproveitamos as oportunidades para testemunhar a verdade do Evangelho enquanto ainda existe essa janela de liberdade, que eu creio que terá tempo muito limitado. Eu quero dizer que a perseguição no Ocidente já começou a acontecer, mas de modo muito subtil. A legislação que está sendo adotada na Europa por muitos parlamentos é antibíblica muitas vezes. E às vezes, a gente está vendo isso. Mesmo no parlamento, no nosso nacional, muitas legislações, elas confrontam-nos com a nossa fé e os nossos princípios, tá certo? Então, hoje, em alguns países, pregar alguns textos da palavra de Deus pode ser considerado objeto de crime, não é matéria para as pessoas serem presas, como países nórdicos já está assim, não é? Não sei se vocês se lembram que há algumas semanas nós recebemos o Dr. Fernando Loja e ele tem nos falado que pessoas na Europa do Norte, pastores, têm sido presos até, não é, por pregar a palavra de Deus e algumas coisas que a palavra de Deus ensina claramente e que vão contra o pensamento mais moderno, né? Então, a nossa janela de liberdade, de expressão, ela está começando a se fechar e nós ainda temos, principalmente porque Portugal é um país tradicionalmente cristão, ainda que um cristianismo diferente daquilo que a gente professa, significa que ainda existe um espaço geracional para nós falarmos abertamente das convicções da fé cristã, sem nós sermos necessariamente presos, deportados, coisas assim. Mas eu não sei por quanto tempo. Por isso, se nós devemos pregar, é pregar enquanto existe oportunidade e é já. Agora, nós não devemos ter ilusões, porque todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, até no seu trabalho. Comece a assumir posturas de integridade e honestidade, teus colegas não vão gostar. Vão achar que você trabalha demais, só porque você é pontual, só porque você não mata horas de trabalho e produz na hora de produzir, não é? Então, se todos querem ter o tempo para fumar o seu cigarro e você não faz, você é chamado do quê? Não é? O lambe-botas do patrão. Por quê? Simplesmente porque trabalha. É o que nós devemos, nós obedecemos o mandamento, nós servimos ao nosso Senhor, ao nosso patrão, como servimos ao Senhor. É a Ele que servimos em última instância. Só que as pessoas dizem, olha, esse aí é um lambe-botas, ele quer ter promoção. Não é, a motivação é servir ao Senhor em última instância. Quando nós assumimos posturas de eu não minto, e nós não vamos mentir nem para salvar a pele das outras pessoas, nós também somos perseguidos. Quando tu és honesto no meio de pessoas meio honestas, você é perseguido. Se for piedoso de verdade, você vai ser perseguido. Em maior ou menor grau, a vida piedosa, ao mesmo tempo que causa admiração, causa repulsa também, porque é um padrão que as pessoas não querem, não é? Então, quando a gente é vertical, honesto, nós vamos ter oposição. As pessoas se sentem ameaçadas por quem é transparente, é verdadeiro, é honesto e etc. Até no meio religioso, tá? Uma coisa que eu vejo assim, a perseguição, se você olhar para o Antigo Testamento, a perseguição aos profetas do Senhor Jesus veio do próprio povo de Deus, veio do próprio, às vezes, da própria casta sacerdotal. A perseguição aos primeiros cristãos veio a partir do próprio Sinédrio, não é? Da Assembleia dos Anciãos do povo de Deus. Meus irmãos, é assim, perseguição não é uma coisa nova. A perseguição existe desde que a igreja existe. Praticamente logo depois do Pentecoste, já houve perseguição, não é? Então, não é coisa nova e não devia ser novidade para nós que a igreja é a igreja perseguida. Agora, uma surpresa para nós é que as pessoas não estão perseguindo a igreja, elas estão perseguindo o Senhor da igreja. É o Senhor Jesus que as pessoas estão perseguindo. Então, eu quero dizer uma coisa para você, quando você sentir que há oposição à sua posição cristã, quando você sentir que até há uma certa perseguição, não estranhe, mas sabe,
Uma das coisas que a conversão de Paulo nos revela, e Paulo era perseguidor da igreja, não é? Ele era perseguidor da igreja, lá no encontro que Jesus teve com ele em Damasco, e ele caiu por terra, lá no capítulo 9 de Atos, não é? Que diz que seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, Atos 9:3, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, Jesus já tinha sido morto, crucificado, ressuscitado e elevado aos céus. Então, quem que Paulo estava perseguindo? Na prática, ele estava perseguindo a igreja, mas é Jesus é quem ele estava perseguindo. Então, eu quero que você saiba o seguinte: a perseguição à igreja é a perseguição ao próprio Jesus. Sabe por quê? A igreja é o corpo vivo de Cristo, né? Então, se você é parte do corpo de Cristo e a igreja é perseguida, na verdade é a Cristo que elas estão a perseguir. E sabe, uma das coisas que é misteriosa em relação ao apóstolo Paulo é a transformação que Deus operou na sua vida, não é? As pessoas fugiam dele, é verdade. O que a igreja deve fazer, não é? Quando há perseguição, o que os crentes devem fazer? Primeiro é saber que isso iria acontecer. Aliás, Jesus foi absolutamente honesto. E é importante que você saiba que quando você aceita Jesus, você aceita com o pacote das bênçãos, não é? Não há quem tenha deixado pai, mãe, filhos, irmãos, casas, propriedades, que não receba já no presente século 100 vezes mais, mas acrescenta com perseguições. E no mundo por vir a vida eterna. Você vai encontrar isso em Marcos 10:30, não é? Então, a perseguição faz parte do pacote. Lembre-se disso, você que ainda não aceitou Jesus, não assumiu a fé cristã, como a Bíblia diz, eu quero dizer para você, se não disseram, com toda a honestidade, que o pacote é completo. Bênção 100 vezes mais, e a vida eterna, bênçãos, mas com perseguições. E as pessoas não falam isso. Elas falam assim: aceita Jesus, seus problemas serão resolvidos, você vai ter prosperidade, você vai ter saúde. Olha, você é um príncipe, você é filho do Altíssimo, então você é filho de Deus, vai ter tudo bom e melhor. Isso não é bíblico. Você vai ter muitas vezes, 100 vezes mais, mas lembre-se, com perseguições. E eu acho que falta honestidade na pregação do Evangelho, sabe, irmãos? Falta honestidade. Eu não quero uma igreja cheia de pessoas iludidas. Você tem que estar consciente da verdade do Evangelho. A verdade, quando ela é assumida e vivida piedosamente, vai trazer oposição em maior ou menor grau, em um momento ou outro. As pessoas não gostam de pessoas que são muito honestas. As pessoas não gostam de pessoas que falam sempre a verdade. As pessoas não gostam quando as pessoas apontam que há injustiça e há corrupção. Lá do outro lado do Atlântico, eles estão realmente caçando políticos que denunciam corrupção. Já viu isso? Nós sermos piedosos, nós sermos defensores daquilo que é justo, correto e verdadeiro, dá perseguição. Essa liberdade que nós temos no Ocidente, ela é a mesma aparente. Em nome da liberdade, as pessoas estão se tornando autoritárias e intolerantes a quem pensa diferente e pensa corretamente, pensa biblicamente. Nem tudo aquilo que é politicamente correto é biblicamente correto, não é? Agora, se você quer ser biblicamente correto, corre o risco de ser chamado de intolerante. Corre o risco de seu discurso, por mais que seja um discurso de amor, ser taxado como discurso de ódio, quando, na verdade, quando nós falamos que certas coisas a Bíblia condena como pecado, para esclarecer que as pessoas, continuando assim, elas vão para o inferno, estão perdidas para sempre. E se elas se arrependerem e obterem a salvação, esse é discurso de amor, não é de ódio, gente. Mas vi como o mundo e o diabo conseguiu inverter as coisas. Se a gente falar as verdades da palavra de Deus, isso é taxado como discurso de ódio, quando a verdade é que vai trazer verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
A liberdade que o mundo tem apregoado por aí é uma escravidão. E é contra isso que nós, com o Evangelho, estamos a lutar. E às vezes a gente esquece disso. Sabe por quê? Nós queremos preservar a nossa zona de conforto. Mas todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, o pastor está dizendo que se você assumir a fé cristã como a Bíblia o descreve, vai ser muito abençoado. Vai ter a vida eterna. E não tem coisa melhor do que viver para sempre com o Senhor. Mas identificado com Jesus é ser perseguido com Jesus. Lembre-se disso antes de você dar o passo de assumir uma fé verdadeira. Agora você pode se iludir com igrejas que vão pregar apenas o bem-estar, a prosperidade e o conforto material. Tudo aqui agora. E há pessoas que, como disse Jesus, já receberam a sua recompensa, não tem nada para elas no céu, porque elas o que querem é o aqui e agora. Nós pregamos o Evangelho que dá vida eterna, que transcende a nossa efêmera existência. Então, realidade da igreja perseguida, Jesus já disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos enjoarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Está nas bem-aventuranças em Mateus 5, 11 a 12. Então os discípulos sabiam que haveria perseguição, e eles teriam que, em vez de lamentar-se, lamuriar e chorar, eles deviam se alegrar. E quando eles começaram a ser perseguidos lá em Atos, e você pode ver isso, eles foram açoitados, lá em Atos capítulo 5, e o pastor não tem muito tempo, mas isso precisava ler, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Fizeram uma ameaça. Eles açoitaram. Atos capítulo 5, verso 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, chorando, não, regozijando, não é? Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam. Eles não obedeceram às autoridades, eles obedeceram a Deus, porque o seu Senhor que morreu por eles disse: ide por todo mundo, fala e não te cales. E eles então, todos os dias no templo, de casa em casa, não cessaram de ensinar, de pregar Jesus o Cristo. É claro que houve retaliação. Logo depois, Estevão foi martirizado e uma perseguição começou a surgir, e Paulo, naquela altura, ainda perseguia a igreja. E o que aconteceu? Quando há perseguição, o que há? Fuga. É preciso orar e pedir intrepidez, como aconteceu no capítulo 4, que eu não vou lá, não vai haver tempo. Eles se regozijaram, mas às vezes tinham que fugir. Atos capítulo 8, versículos 1, não é? Diz que Paulo consentia na sua morte, logo depois da morte do primeiro mártir, que foi Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre menos os que foram dispersos iam por toda parte, não calados, pregando a palavra. Não é? Alguns missiólogos, pelo menos um deles, dizia o seguinte, que Deus permitiu a perseguição exatamente para que a grande comissão se cumprisse. Porque eles foram dispersos. A igreja de Jerusalém era uma maravilha, ninguém queria sair daquela igreja, porque tudo era comum, era maravilhoso, devia ter um louvor muito gostoso, e bastantes convívios de almoço comunitário e tal. Ninguém queria sair da igreja de Jerusalém. E o ID de Jesus, como é que ficou? Ele permitiu a perseguição. Ele permitiu a perseguição para que os crentes dispersos anunciassem por todo lugar o evangelho, e foi o que aconteceu, não é? Sabe que quando a gente não obedece o ID de Jesus voluntariamente, ele faz nos obedecer à força? É verdade. Então, se você foi chamado para ir, é melhor obedecer. Não espera a perseguição, vá, não é? Lembre-se disso, não é? E eles então foram levar o evangelho para todas aquelas regiões de Samaria e assim por diante. Paulo depois, uma coisa que a gente não consegue perceber, como é que Deus torna um perseguidor em perseguido
Não é? Como é que foi? Aconteceu com Paulo. Então, a gente não sabe, nós oramos para a igreja perseguida, mas eu tenho certeza que aquelas pessoas que estão sendo torturadas, eles oram porque é assim, eles não sabem o que fazem. Eles oram. Para que aqueles seus torturadores se tornem tal qual eles são, como Paulo também orava. Você sabe que uma vez aconteceu que Paulo, lá em Filipos, foi acusado e foi preso, e foi açoitado. Ele e Silas estavam lá no cárcere. Sabe o que eles estavam fazendo? Vou desistir da carreira de missionário. Olha só o que eu levei, só paulada. Não, eles estavam louvando a Deus enquanto os presos estavam ouvindo. Deus mandou um terremoto e as cadeias se soltaram. Aí apareceu o carcereiro e diz assim: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles crêem no Senhor Jesus. Sabe, nós oramos para a igreja perseguida e devemos continuar a orar para que os irmãos sustentem a sua fé, para que Deus faça milagres pelo seu louvor, pela sua vida sacrificial, pessoas cheguem a dizer: eles têm o verdadeiro Deus, eles têm a verdadeira liberdade, eu também quero esse Deus para mim. Não é? Nós devemos orar para a igreja perseguida, mas orar por nós. Sabe por quê? Eu não sei até que ponto há estudos sobre isso, mas as pessoas dizem que a igreja na China tem crescido imenso, a igreja nos países muçulmanos tem crescido imenso. Tem havido um grande avivamento que, santamente, sinto inveja. Nossas igrejas são mornas. As nossas igrejas não oram, mas tenho certeza que nesses lugares eles louvam a Deus, eles oram, o Espírito Santo se manifesta com poder, faz sinais e prodígios, mas aqui nós estamos acomodados na nossa zona de conforto, nós somos crentes mornos, sabe? A igreja ocidental é a igreja morno, que Deus está dizendo assim: é melhor que você seja frio ou quente, mas não seja morno. Então, quando pensarmos em igreja perseguida, eu fico com vergonha. Sabe por quê? Esses irmãos, eles estão todos os dias correndo o risco por serem cristãos. E eu estou na minha zona de conforto. Está tudo bem para mim. E sabe quando eu oro? Eu oro porque eu tenho uma unha encravada, eu oro porque eu preciso de comprar alguma coisa. Eu não oro como essas pessoas oram. Então, quando eu falo de igreja perseguida, meus irmãos, eu estou a falar de coisas que eu não conheço, mas que eu tenho santa inveja, não da perseguição, mas da postura que eles têm, de conhecimento de Jesus, da identificação com Jesus nos seus sofrimentos. Acho que nós precisamos orar, solidários com eles, não ficar alarmados, porque isso Jesus disse que iria acontecer. Mas quando acontecer, que nós oremos. Porque quando a primeira vez que os apóstolos foram perseguidos e presos, eles, assim que saíram, está em Atos capítulo 4, eles se reuniram à igreja e oraram. E diz que o lugar tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo e continuaram a missão. Igreja perseguida é a igreja que precisa do poder de Deus. Mas a igreja não perseguida também precisa do poder de Deus para não se acomodar, não se acovardar, não ficar na sua zona do conforto e não adulterar o evangelho para ter mais pessoas a encher a igreja, mas que não são discípulas de Jesus a ponto de segui-lo mesmo que houver perseguição. Então, meus queridos, quando fala da igreja perseguida, eu olho para nós e diz assim: Senhor, não deixa a gente ficar acomodado num cristianismo superficial, sem compromisso e sem pagar o preço. Nós temos liberdade, que possamos usá-la como a oportunidade que nós temos ainda de, em liberdade, anunciar a salvação. A igreja vai crescer quando eu tiver o compromisso. E quando a perseguição vier, e ela virá, meus queridos, que nós com coragem possamos dizer, como os apóstolos: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos terminar cantando aquilo que nós cantamos de disposição. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Que tu possas dizer isso que nós vamos cantar. Eis-me aqui estou, ao teu dispor, usa-me, servo seu, sou o Senhor. Amém.